E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores odei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: olha aqui a oração que Jabes fez. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu acabei de ler 2 versos, e esses versos estão no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso de número 10. Que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua generosidade, pelas suas misericórdias, possa nos conceder uma noite abençoada. Que seja uma noite de paz, comunhão e harmonia em nossos corações, e que essas bênçãos alcancem toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, uma oração tem o poder de mudar tudo, independente de qual seja o seu cenário, independente de qual seja a sua realidade. Amados, eu creio que tudo aquilo que apresentamos a Deus em oração tem saída, tem solução, tem respostas. Mas vem cá, você confia que Deus pode mudar nessa transição de dia a sua realidade, a sua história? Pois bem, palavras têm significado, palavras têm poder, e nomes também têm de dizer e muito do estilo de vida que uma pessoa pode ter. Vocês perceberam que nesses 2 versos entrou em cena o nome Jabes. Jabes significa aquele que causa dor, sofrimento. Dor e sofrimento é o que significa esse nome. O verso de número 9 diz que a mãe de Jabes, quando foi dar à luz, teve muitas dores. Foi um parto difícil, foi um parto complicado. E naquele momento de dor da mãe de Jabes, ela pega e lança esse nome, sentenciando seu filho a viver uma vida de dor e de sofrimento, e também a gerar dor e sofrimento por onde passasse. Nomes têm significado, nomes têm um porquê. E vem cá, qual é o significado do seu nome? Tem nomes que soam como uma maldição. Eu me recordo, não vou aqui expor o nome desse pastor que é um grande amigo meu, mas tem um significado muito pesado. E quando eu estudava sobre o significado de nomes, eu ainda era um adolescente. E vim conversar com ele: pastor, sabe qual é o significado do seu nome? E quando eu falei, amados, ele vivia justamente as consequências do significado do seu nome. E ele, por ser um homem de Deus, sabe, ele falou: irmão, eu nunca tentei no significado, nunca parei para pesquisar, mas agora que eu sei a origem do porquê de eu passar por isso, eu escolho repreender. Eu não posso simplesmente ir lá e mudar meu nome, mas eu escolho orar a Deus para poder reverter essa situação. E amados, quando nós fazemos uma oração, independente do significado do nome, Deus tende a nos abençoar. O texto diz que Deus ouviu a oração de Jabes. E eu creio que nessa noite Deus quer ouvir também as nossas orações. Eu não sei qual é o significado do seu nome, mas independente de ser bom ou ruim, que Deus possa abençoar grandiosamente e poderosamente a sua vida. Cada nome tem um significado. Eu dei uma pesquisada aqui em alguns nomes. São nomes bem atuais, né? São nomes que estão sempre em alta. E apareceu aqui Beatriz. Beatriz significa aquela que traz felicidade, diferente da proposta do nome de Jabes, não é? Camila, jovem mensageira. Cecília, sábia ou relacionada à sensibilidade. Clara, brilhante ou iluminada. Eva, aquela que dá a vida. Heloísa, guerreira formosa. Ísis, deusa suprema. Luna, lua. Maia, mãe ou água. Melissa, doce como mel. Natália, nascido no Natal. Olivia, pacífica. Valentina, valente ou forte. Yasmin, flor de jasmim. Zoe, vida. Agora, alguns nomes masculinos. Abner, pai da luz. Anthony ou Antônio, valioso ou de valor inestimável. Arthur, nobre ou generoso.
Bento, bendito ou abençoado. Nossa, que nome bonito, né? Que significado bonito. Caio, alegre. Cauã, falcão ou gavião preto. Daniel, o Senhor é meu juiz. Enzo, príncipe do lar. Felipe, amigo dos cavalos. Gabriel, mensageiro de Deus. Ian, Deus é gracioso. Leonardo, valente como leão. Nossa, que significado forte, né? Valente como leão. Noah, descanso ou conforto. Pedro, rocha ou firme. Theo, dádiva ou Deus. Yuri, agricultor ou corajoso. Então, cada nome tem um significado. Qual é o significado do seu nome? É algo muito bom que vai te dar orgulho de falar, poxa, o meu nome significa esse? Ou está associado a alguma vergonha? Independente do significado do seu nome, amados, que Deus possa abençoar a sua vida. Mas é importante saber, porque, entendam vocês, o mundo espiritual é reativo a palavras e ações. Guarde bem isso. Embora você não veja, mas o mundo espiritual, ele é real. Hoje, nesse momento, a nossa segunda-feira se encontra caminhando para o seu fim. Sabe por que muitas pessoas têm uma semana terrível, horrível, difícil? Porque tende a amaldiçoar o dia em vigência. Às vezes o dia nem chegou e a pessoa começa a sofrer de forma antecipada. Tem pessoas que quando é domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, falam assim, amanhã é segunda e tudo de novo. Amados, risca isso da sua vida. Risca isso dos seus pensamentos. Amanhã é segunda e tudo de novo. Por quê? Vamos supor que você teve uma semana difícil. A nossa vida ela é marcada por imprevistos. São coisas que estamos sujeitos. A pessoa já venceu uma série de coisas, mas quando ela chega e fala assim, amanhã tudo de novo, ela está dando legalidade para que ela já venceu, superou, volte mais uma vez. Amados, escolha dizer, amanhã é segunda, amanhã é terça, amanhã é quarta e assim por diante, e eu creio que Deus vai me conceder um dia abençoado. Nunca se esqueça que palavras têm poder e uma oração feita a Deus, ela pode mudar tudo. Amados, a minha vida é um relato de milagres. Eu orei por muitas coisas que hoje eu estou vivendo. Eu não sei qual é a sua realidade, mas o meu Deus, ele pode mudar a sua realidade. Deus mudou a história desse homem. O texto diz que Deus ouviu a oração de Jabes. E eu creio que nessa noite, Maria, João, Pedro, Tiago, Rosana, Yuri, seja lá qual for o seu nome, Deus hoje quer ouvir a sua oração e quer mudar a sua realidade, quer mudar a sua história. Antes de orar, eu quero compartilhar com vocês 2 versos que são também de extrema importância com relação às palavras. Esses 2 versos estão em Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. Amados, olha o peso desses 2 versos. Diz assim, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Forte, né? Essa citação que eu estou fazendo uso está numa Bíblia de linguagem atualizada. Olha a semântica desse verso. Muito forte. E o verso 21 diz mais que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Muito cuidado com o que vai sair da sua boca. Muito cuidado, meu irmão, com o que você vai falar sobre a sua esposa. Minha irmã, muito cuidado com o que você vai falar do seu esposo. E muito cuidado ainda, pais, sobre o que vocês vão falar com relação a seus filhos. Nunca se esqueça que seus filhos são chamados de herança do Senhor. Escolha ser você o homem que vai abençoar sua família. Escolha ser você a mulher que vai abençoar o seu lar. Entendam vocês, o mundo lá fora tende a nos amaldiçoar e a rogar praga sobre nós. Não venha você validar o que o mundo tem lançado. Se porventura a sua criança ou o seu adolescente ou seu jovem vem aprontar, não seja você aquele que vai amaldiçoar.
mas seja você aquele que vai abençoar. Nunca se esqueça que uma oração tem o poder de causar reviravoltas. Amados, que Deus possa sim abençoar a sua vida. Que Deus possa sim abençoar a sua família. Que Deus possa sim nos conceder uma noite de sono abençoada. Eu quero muito orar por você. Daqui a pouco eu vou estar indo para o trabalho, eu trabalho no turno da madrugada, mas antes de sair ou no meu retorno do meu trabalho, eu quero muito fazer a inclusão do seu nome nesse caderno de oração. É um caderno para a vida, não vou jogar fora. Quando a última linha for preenchida, esse caderno vai ser guardado ou aqui ou em cima da mesa. Eu quero todos os dias impor as mãos e estar orando. Entendo vocês, a minha oração, ela não é mágica. A minha proposta aqui é somar com vocês em fé e oração, é de apoiar. Eu entendo que juntos com Cristo somos mais fortes. Talvez a sua fé seja pequenininha. Agora imagina eu te apoiando em oração. Imagina mais alguém te apoiando em oração. Amados, quanto mais orando, melhor, né? E eu creio que a união traz a força. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa noite. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa terça-feira. Vamos pedir a Deus que ainda nos conceda um fevereiro, um 2026 de muitas bênçãos e realizações. Vamos orar? Amém? Pai, a sua palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Jabes. E o Senhor abençoou a Jabes em cada área de sua vida. Senhor, o mesmo Jabes que foi sentenciado a ter uma vida de dor e sofrimento, a gerar dor e sofrimento, foi o mesmo Jabes que orou e o Senhor veio e o abençoou. O texto diz que o Senhor o multiplicou, o fortaleceu e o livrou de todo o mal. Eu quero te pedir muito, Senhor, nesta noite. Nos conceda uma noite abençoada. Pelo horário, meu Pai, eu creio que a maioria já está em casa. Alguns trabalham no turno da noite. Outros, assim como eu, trabalho no turno da madrugada. Eu te peço, meu Pai, aos que já estão em casa, que o Senhor possa conceder uma noite abençoada de paz, comunhão e harmonia no lar. Aos que estão trabalhando, que o Senhor possa guardar no trabalho. E aos que também estarão saindo para trabalhar, que o Senhor possa também nos guardar dos acidentes, dos imprevistos, que tudo possa correr bem. Pai, aos que vão dormir, eu te peço, não deixe o inimigo roubar a comunhão. Não deixe o inimigo roubar a harmonia. Não deixe o inimigo roubar a paz dos corações e dessa família. Pai, a nossa casa não pode ser um campo de batalha. A nossa casa não pode ser um campo minado. Eu quero te repreender, espírito demoníaco, espírito mau. Você que vem roubar a paz, você que vem tirar a comunicação sadia do casal, a comunicação sadia da família. Você, espírito mau, que fica induzindo as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes a uma vida de rebeldia e desobediência, eu te repreendo. Eu repreendo você, maldições. Eu repreendo você, olho gordo, olho grande, olho inchado, olho pesado. Pai, independente de qual seja o significado do nome dos meus irmãos, eu invoco as tuas bênçãos. Pai, eu creio que uma oração tem o poder de mudar tudo. Se porventura, meu Pai, essa casa é oprimida, se porventura, Senhor, nessa casa é quase que comum ouvir vozes, ver vultos, Pai, eu repreendo esse mal. Eu repreendo você, espírito mau, espíritos maus, saia dessa casa, pois o Espírito Santo do meu Deus está entrando em cada cômodo. Não te visita, mas para poder ficar. Pai, que o Senhor possa estar ao seu quartel-general em cada uma dessas casas. Que o teu Espírito Santo possa guardar sim essas vidas e possa conceder sim aos meus irmãos uma noite de sono abençoada. Meu Cristo, que seja um sono reparador, revigorante. E assim eu oro porque eu creio que o nosso próximo dia, a nossa terça-feira, será uma terça-feira de muitas bênçãos e realizações. Pai, eu te agradeço pelos livramentos de hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Senhor, independente de como foi o dia de hoje, contudo nós vencemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. E a vitória segue sendo nossa, por conta da tua graça e do teu amor. Espírito Santo, eu quero orar também pelas vidas aqui anotadas. Senhor, em cada uma dessas páginas está anotado o nome de vidas, de famílias. Senhor, são os meus irmãos. A minha oração não pode nada, Senhor, mas o Deus que eu oro, a quem eu oro, o Deus ao qual eu prego, ao qual eu busco anunciar, pode tudo. Eu quero te pedir, meu Cristo, manifeste a tua glória sobre cada uma dessas vidas. Senhor, muitos aqui estão vivendo as portas fechadas. Que amanhã, Senhor, seja uma terça-feira de portas abertas. Muitos estão vivendo, nesse exato momento, a doença, a enfermidade. Senhor, eu te peço pela cura. Agora, meu Pai, hoje, nesse momento, arranque essa dor, arranque essa doença, arranque essa enfermidade, arranque esse câncer, arranque esse inchaço, arranque esse nódulo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Muitos estão, Senhor, lutando contra o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas. Eu te peço, meu Pai, liberta dos vícios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai, outros estão refém da depressão, do estresse, da ansiedade. Espírito Santo, eu te peço, encha esses corações de paz. Renova, meu Senhor, as esperanças, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, como não orar pela bênção mais importante de todas, que é a bênção da salvação. Eu orei, meu Pai, aqui pedindo pelas bênçãos da comunhão, da harmonia, da paz, em nossos corações com a nossa família, em nosso seio familiar. Mas, Senhor, que haja harmonia nossa com o Senhor, que haja comunhão nossa com o Senhor. Pai, ô Espírito Santo, orar é muito mais do que pedir pelas bênçãos terrenas. Orar é muito mais do que pedir por qualquer coisa com relação a esse mundo. Meu Cristo, que seja um hábito nosso termos uma vida de oração com o Senhor, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é. Pai, como eu gosto de chamar o Senhor de Pai, meu amigo, meu Senhor. Senhor, que venhamos orar pela Tua graça, pela Tua revelação todos os dias sobre as nossas vidas. Cristo, muito obrigado por tudo, porque em todos os momentos da vida o Senhor sempre permanece. Eu te louvo por tudo, em nome do meu Senhor, meu bom Deus. Amém. Que Deus possa, sim, vos conceder uma noite abençoada. Amados, deixe tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia diz assim, em Salmo 37, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse verso é muito profundo, porque caminho aqui tem um significado de vida, sonhos, planos, projetos, relacionamentos. O confiar tem o mesmo sentido de ter fé, acreditar. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Entendam vocês, fé é tudo. Temos que orar com fé. Temos que se aproximar de Deus com fé. Um dos versos mais pesados da Bíblia se encontra em Mateus capítulo 13, verso 58, que diz assim, que Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade. Amados, tenha fé. Independente de qual seja a sua realidade, o meu Deus, Ele é maior. Seja lá qual for o seu problema, vá dormir com essa citação, Lucas 1:37, porque para Deus nada é
impossível. Que Deus enche assim o seu coração de paz, comunhão e harmonia. Amém? Paz.